Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar a respeito do submarino Kursk, né? Um submarino nuclear da Rússia que veio a naufragar aí, então em 2000, né? Em meados de 2000. Naquela época, o presidente então Vladimir Putin, né? Ele designou 130 milhões de dólares, né? Para retirar esse submarino aí do fundo do mar e fazer perícias ali que comprovam o que algumas vezes eu já disse no Facebook, né, quando eu fazia vídeo por lá, que mísseis e torpedos tem que ter um controle aí muito grande de armazenamento, né, e de fabricação também. Bom, sem muitas delongas aqui, eu vou explicar hoje como que o combustível de um torpedo pode acabar sendo aí um artigo fatal, né, para uma tripulação. O peróxido de hidrogênio, ele é um combustível aí presente em alguns mísseis, né? Ou mais no caso de torpedos. Por quê? O torpedo, como a propulsão dele é feita por querosene, ele precisa de oxigênio para fazer essa combustão, que ele é um combustível líquido, né? Existem mísseis e torpedos também de combustível sólido. Mas no caso desse torpedo que aconteceu esse acidente aí que acabou afundando o Kursk, era um torpedo de combustível líquido. Portanto, para sua combustão é necessário também oxigênio. Só que como o oxigênio teria que ter um volume muito grande de oxigênio para fazer toda a queima da proporção ali de querosene que tinha como combustível nesse torpedo, eles usaram então o peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio, ele é presente aí, por exemplo, na água oxigenada para limpeza de ferimentos, né? E também a 2% na água oxigenada para asepsia de ferimentos e na sua proporção máxima, né, que nós como civis pode obter na água oxigenada que usa para fazer pintura de cabelo, né, que é a 12%. O peróxido de hidrogênio a 30%, ele já pode ser perigosíssimo. Por quê? Ao entrar em contato com tecido, com algum tipo de matéria orgânica ou até mesmo metais, ele pode vir a se incendiar ou a causar até explosões. Muito bem. O Kursk, em 2000, quando ele saiu para fazer essa navegação dele, ele saiu com o intuito de fazer exercício militar. E nesses exercícios militar aí, ele ia fazer disparo de alguns torpedos, né? Muito bem. Em 1990, na Rússia, durante um lote de fabricação de torpedos, 4 deles foram reprovados, né? É feito uma examinação desses torpedos pelo lado de fora, por técnicos, e há inspeções também feitas por dentro, depois de montado, por endoscopia, por microcâmeras ali que faz a averiguação de todo o sistema para ver se está tudo perfeito. Muito bem. 4 desses torpedos aí foram reprovados na solda. Quando eu disse no Facebook que mísseis e torpedos eles têm que ficarem abrigados em paióis com controle de oxigênio ali, bacteriológico, de umidade, de uma série de coisas, não é porque eu, Everton, sou o cientista que fabrica mísseis que fala que tem que ser feito. Está na ficha técnica. É o que a vida inteira eles fizeram, é o que eles sabem. Mesmo assim, alguns exércitos acabam deixando a desejar, né, nesse sentido. O que acontece?
Esse míssil ele foi reprovado naquela época na questão da solda. Ele foi armazenado em um lugar que não tinha qualidade e acabou que por enferrujar por dentro. Por quê? Deve ter entrado oxigênio com presença de umidade e enferrujou por dentro dele. Muito bem. Esse míssil aí, no dia que esse torpedo, aliás, no dia que ele foi fabricado, parece que já estava predestinado que 10 anos depois, foi fabricado em 90, ele estaria dentro do Kursk. E ele foi utilizado nesse exercício militar. Eles falaram assim, bom, como ele não vai utilizar ogiva, ele vai ser só a título de lançamento, né? Para fazer um teste de lançamento. Ele não tinha ogiva e nem precisaria, né? Porque ele carregava peróxido de hidrogênio a 100%. Imagine só, o peróxido de hidrogênio ele não pode entrar em contato com ferro. Eu não disse que ele não podia entrar em contato com alguns tipos de metais? Por exemplo, o peróxido de hidrogênio que tem na água oxigenada para lavamento de ferimentos. Todo mundo sabe que o sangue possui ferro. E quando você coloca a 2% no ferimento, vocês já notaram como que aquilo ferve? Ele faz um borbulhamento? Muito bem. Durante o lançamento desse torpedo, teve vazamento de peróxido de hidrogênio, que ele serve como um oxigênio otimizado, já que se fosse colocar, encapsular oxigênio dentro daquele torpedo, para ele queimar todo o querosene que tinha dentro, como sua autonomia, ia ter que ser muito oxigênio. Então eles utilizam o peróxido de hidrogênio no lugar do oxigênio, como um oxigênio enriquecido. O que aconteceu durante o disparo? Teve vazamento de peróxido de hidrogênio. Ele escorreu até a área que tinha a ferrugem. Ele fez uma expansão imediata de gases, porque ele ferve, né? Igual você pode ver quando ele pega no ferimento, que o sangue contém ferro. Ele teve uma reação em cadeia muito grande naquele momento e ele explodiu após sair ali cerca de 100 metros ou 70 metros do Kursk. O Kursk ele foi preparado com uma camada de 30 centímetros. Eu não lembro muito bem, faz tempo que eu vi, né? Isso daí. Era de 30 ou 60 centímetros que o Kursk era preparado com emborrachamento por fora. Tudo para dissipar os sonares, as ondas de radar e qualquer outro tipo de sensores, né? Ele era indetectável. Um submarino nuclear, de propulsão nuclear. E, se eu não me engano, com mais superior a 150 metros de comprimento, né? Esse submarino. Gente, quando esse torpedo ele explodiu ali a cerca de 70 metros de distância dele, e ele era preparado para receber impactos de torpedo direto. Ele era preparado. Ele não aguentou a explosão desse torpedo, 70 metros de distância. Por quê? Porque um tripulante incompetente esqueceu de fechar a escotilha do tubo de lançamento desse torpedo. Então a explosão adentrou aquela câmara e explodiu alguns outros torpedos que tinha dentro ali da sala de lançamento de torpedo. Essa explosão caminhou por dentro do tubo de ventilação e foi até outras secções desse submarino. E bom, eu não preciso dizer mais nada, né? Realmente, a fabricação de torpedos, de mísseis, tem que ser levado muito bem a sério. Por que o Brasil não tem um estoque muito grande bélico, um arsenal grande? Porque construir paióis de abrigamento de mísseis climatizado, de qualidade, é caríssimo. E é por isso que o Brasil não tem um estoque muito grande de mísseis, de torpedos ou de munições. Entendem? Deu para entender? Então realmente a coisa é séria.
talvez, se esse torpedo, mesmo com a reprova da solda, que é só uma em uma série de reprovas que pode ter em um torpedo, né? Inclusive, se ele tivesse sido inspecionado muito bem, teria detectado alguma fragilidade ali no abrigamento do peróxido. Mas não foi. Então esse combustível ele veio a vazar, ele teve contato com a ferrugem e acabou acontecendo esse tipo de coisa aí. Na onde tem aqueles grandes silos, né, de armazenamento de peróxido de hidrogênio, as pessoas que trabalham ali subindo lá em cima na escada e abrindo ali tudo para aliviar a pressão dele, não pode deixar cair uma caneta lá dentro. Se cair uma caneta ou um simples óculos que tem uns pedacinhos só de metal ali dentro, acabou. Acabou. Ele gera uma expansão violenta. Vocês podem ver quando ele tem contato com o sangue, a um mínimo de 2% o peróxido de hidrogênio que tem na água oxigenada, como que aquilo ferve. Imagine a 100. Eu já vi um cara derrubar uma gota de peróxido de hidrogênio numa camiseta e ela explodir. Ela dá aquela explodida assim e fica pegando fogo logo em seguida. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu peço mais uma vez a vocês que dêem um joinha no meu vídeo aí, compartilhe se for possível e também não deixe de fazer os comentários aqui, né? Sugira algumas pautas também a respeito de alguma coisa aí que envolva o tema técnico e de guerra também. Bom, muito obrigado, até mais. Falou!